programa do Cidade em Movimento. E hoje nós temos a honra de trazer para nosso bate-papo o pré-candidato a deputado distrital, Rubens Bias, cujo tema de hoje é cuidar das pessoas, especialmente cuidar das crianças e dos adolescentes. Desta feita, na perspectiva da saúde. Rubens, por gentileza, se apresenta às pessoas que nos assistem. Tudo bem, meu nome é Rubens Bias, eu trabalhei com primeira infância durante muito tempo. Eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, eu trabalhei no Ministério da Saúde com Saúde da Criança, e esse tema é uma paixão e ele afeta a vida de todo mundo, né? Todo mundo tem uma criança pequena na família, e a gente sabe que tem muita coisa que pode avançar e que o Distrito Federal pode fazer mais por essas crianças. Rubens, aqui no Distrito Federal, um dos grandes feitos na área da saúde, a gente sempre diz com muito orgulho, era o banco de leite, né? De cuidar da criança nos seus primeiros períodos de vida, né? E o marco sempre de 0 a 1 ano, né? Esse programa acabou? Você sabe dizer por que não acabou? Como é que a gente pode aperfeiçoar essa questão? O Banco de Leite Humano, assim como vários outros programas aqui no Distrito Federal, eles são tocados por servidores públicos apaixonados. Então a gente tem uma servidora que quem conhece sabe quem que é, que levantou o Banco de Leite, ele continua sendo uma referência nacional. Então ele é um banco de leite, né, que as mulheres que estão amamentando conseguem doar para as mulheres que não podem amamentar ou para os bebês que estão na UTI neonatal. Então é um trabalho muito bonito, muito emocionante, que envolve a sociedade civil, envolve bombeiro e tal, e que é referência nacional. Então esse é um dos programas que o Distrito Federal pode se orgulhar e que é tocado por servidor público. Que outras ações do crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? E um pouco mais na linha dos adolescentes, você acha que é importante ser destacado no governo que eu chamo de democrata e popular? Fátima, a gente tem uma única prioridade absoluta na Constituição Federal, que é a criança e adolescente. A Constituição Federal ela tem centenas de artigos, é muito extensa e ela fala uma única vez da prioridade absoluta, que é criança e adolescente. E a gente pode fazer muito mais, a gente precisa fazer muito mais para que isso deixe de ser uma letra da lei e passe a ser vivenciado na vida das pessoas, né? Eu acho que aquilo que a gente pode avançar nesse momento, eu acho que uma proposta que deveria ser uma bandeira de todo mundo que defende um governo democrático e popular, é a ampliação da licença maternidade e da licença paternidade. Mais do que isso, a criação de uma licença familiar. Então, como é que funcionaria? Seria uma licença familiar de 1 ano que o casal, seja lá de qual composição for, seja lá se a criança é filha biológica ou filha adotada, eles poderiam escolher como que eles dividiriam esse tempo. Então a gente garantiria a família perto da criança, e isso é fundamental, né? Esse é um momento em que o afeto ele tem um papel fundamental, a proximidade com a família tem um papel fundamental, e a gente precisa garantir que as famílias estejam próximas das suas crianças, né? Quem é mãe sabe a tristeza que é quando termina a licença maternidade, ela precisa voltar a trabalhar. O pai, que muitas vezes só consegue ficar 1 semana com a criança, né? Em outros países, isso é feito em outros países, Fátima. Até mais do que 1 ano, né? A Inglaterra me parece que são 2 anos, é verdade? Se eu não me engano, quem está nesse momento trabalhando com 1 ano é a Suécia, e eles escolhem como que o casal vai distribuir isso, né? Isso é importante por quê, Fátima? Porque em muitas situações a mulher está numa situação profissional melhor do que o homem. Então o homem pode ficar em casa, abrir mão da sua progressão na carreira
Enquanto a mulher se desenvolve, ele fica cuidando da criança. Ou, de qualquer forma, seria mais tempo do pai com essa criança e mais tempo da mãe também, né? Então, isso contribui com a equidade de gênero. Então, tem uns candidatos que falam que mulher tem que ganhar menos porque sai de licença maternidade. Se o homem e a mulher puderem sair de licença pelo mesmo período, você não vai ter mais esse tipo de justificativa. Você vai ter uma pressão social para que o homem exerça mais tarefas no cuidado do filho. E ajude a cuidar do seu filho de igual maneira, né? Exatamente, que não é um papel da mulher, tem que ser um papel do homem e da mulher. Mas se você fosse destacar, que ação você colocaria como uma meta ou uma ação síntese de um governo nosso? Eu defenderia 3 ações nessa área. A ampliação da licença, isso pode ser feito para servidor público, pode ser feito por meio da empresa cidadã, que hoje é muito baixa no Brasil. A outra questão é a ampliação da cobertura de creche. Então, a gente tem uma cobertura muito baixa. Temos aí outros candidatos pelo pessoal que são especialistas em educação, que vão falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem, em média, 20% de cobertura de creche, que é nada. E você tem lugares como o Paranoá, que tem o Paranoá Park, que é aquele condomínio gigantesco que você não tem uma creche pública. É verdade. No estado mais rico da federação, Fátima, isso é inaceitável. Pelos mesmos motivos, a creche é importante. E um outro ponto que você sempre defende, que eu acho que é importante de frisar, são os agentes da cidadania. Então, pegar os agentes comunitários de saúde já é atribuição deles acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças e enfatizar isso mais ainda. Então, toda família que tem uma criança pequena vai receber visita, que vai ajudar que a família estimule, os cuidadores estimulem essa criança enquanto ela não começa a ir na creche. Então, garantir que a família esteja junto com a criança, garantir o apoio em casa e garantir a creche para todo mundo que tem necessidade. Eu acho que esse é o caminho. Por onde eu tenho caminhado, Rubens, as pessoas têm dito que os adolescentes estão indo para escolas que não são escolas atrativas, eles não conseguem ficar lá, é uma escola que não está deixando com que ele veja ali como um lugar dele, com a sensação de pertencer, e portanto ele tem desejo de permanecer na escola. Então assim, é um lugar que não está atraindo, né, por um lado. Por outro, nós estamos perdendo esses adolescentes para o mundo da droga, né? E assim, facilmente. Como é que o nosso governo pode ficar um pouco mais presente em relação a esses adolescentes? Eu acho que a gente tem que ouvir o que esses adolescentes têm a dizer. Então, uma coisa que você falou que é muito certa, né? Os adolescentes, quando eles cometem algum ato infracional, em geral, eles deixaram de ir para a escola 1 ou 2 anos antes. A gente, enquanto governo, precisa ir atrás. Primeiro, precisa evitar que esse adolescente saia da escola. Então é isso, a escola, a educação, ela precisa ter sentido para esse adolescente. E os profissionais, eles têm que estar atentos para que a gente não deixe ninguém para trás. Exato. E firmar o compromisso daquilo que a gente diz o tempo inteiro, né? O lugar de criança e de adolescente é na escola, né? E que essa escola seja uma escola, como você bem diz, que tome sentido para eles. Porque senão a escola é um lugar em que ele não vai se sentir atraído facilmente. Qualquer outra atração, ainda que seja, né, efêmera, sem muito, vai embora. E a gente vai perder. Exatamente. A gente tem um fenômeno muito preocupante aqui no Distrito Federal, que é o tanto de criança e adolescente diagnosticado. Então, desde 2011 até hoje, a gente triplicou o número de diagnósticos em transtorno de déficit de atenção, em bipolaridade, em
transtorno opositor desafiante. Ou seja, a gente está pegando uma escola que não consegue mais atrair o jovem ele fica desinteressado e a gente vai lá e dopa esse jovem. Então, mais da metade dos adolescentes entre 16 e 18 anos já tomaram algum tipo de remédio psiquiátrico. Prescrito por quê? Aqui no Distrito Federal. Então você tem uma epidemia de diagnósticos, uma epidemia de remédios desnecessários, e a gente precisa olhar isso, que é um fenômeno que é cultural, que é étnico-racial, que é social, que é político, que é cultural, por uma ótica que seja diferente dessa lógica de prescrição do medicamento, tornar tudo doença e dar remédio para a criança e para o adolescente serem afetados. Não é esse tipo de saúde que a gente tem que buscar, Fátima. A gente tem que buscar uma educação que promova o bem viver. Perfeito. Então, que seja um espaço em que os profissionais de saúde vão até lá e façam atividades de promoção da saúde. Existe um programa do governo federal que chama Programa Saúde na Escola. Excelente. Ele é muito interessante, mas o governo do Distrito Federal, isso é uma preocupação que você tem que ter, ele é especialista em não aproveitar o dinheiro que vem do governo federal. Então, várias ideias boas que tem no governo federal, e eu trabalhei no governo federal, eu sei disso, o Distrito Federal abre mão. Então a cobertura aqui do Programa de Saúde na Escola é baixíssima. A gente pode, além disso, ampliar essa concepção, colocar hortas nas escolas, trabalhar como que vai ser feita a alimentação dessas crianças, a prática de esportes dentro da escola. A gente tem ouvido falar que tem um projeto que é muito interessante, que é da escola em tempo integral. Quem está em escola em tempo integral tem reclamado muito que a qualidade caiu. Então a gente tem deixado as crianças e os adolescentes mais tempo na escola, mas com perda de qualidade, sem atrativo. Então isso a gente também precisa cuidar. Eu queria voltar um pouco pro momento da criança pequena. A gente tem vários estudos, Fátima, que colocam que o dinheiro que é melhor investido, ele é investido na criança pequena, na gravidez e na criança pequena. Perfeito. Isso vai virar menos gasto de saúde mais para frente. E a população entender o que você está chamando de criança pequena, é de 0 a 3? 0 a 3, 0 a 5, depende, né? Tem gente que trabalha com uma faixa, com outra. Para a gente falar de creche, menor que 4. Para a gente falar do processo de desenvolvimento mais orgânico, até 2 anos. Perfeito. Então, depende daquilo que a gente está falando, né? Mas nos primeiros anos é onde isso gera retorno econômico. Então, se você investir na criança pequena, e isso é visita domiciliar, isso é tempo da família com a criança, isso é creche. Depois você vai ter que gastar menos com reforço escolar, com internação em hospital, porque essa criança vai crescer mais saudável. Você vai gastar menos com política de segurança, porque essa criança vai estar mais cuidada, mais integrada no âmbito familiar. Então a gente precisa investir nisso. Fátima, tem um outro exemplo muito interessante aqui no Distrito Federal e que é muito mal cuidado pelo governo, quase estrangulado, que é a Casa de Parto de São Sebastião. Só tem uma casa de parto? Só tem uma casa de parto no Distrito Federal. No início, ela atendia o Distrito Federal inteiro. E isso vem sendo restringido sem que a gente abra outras casas de parto. Então, tem promessa, eu não sei, porque parece que agora todos os projetos decidiram sair da gaveta. Não sei se daqui até a época da eleição vai dar tempo de criar mais. Mas a Casa de Parto de São Sebastião, ela é muito bacana. A gente tem um problema no Brasil e no Distrito Federal
que é que as pessoas fazem muita cesárea. Cesárea é um problema porque é uma cirurgia. Cirurgia tem risco e as pessoas podem ter alguma complicação por conta dessa cirurgia. A criança nasce menos saudável do que pelo parto natural. Bom, na rede pública o parto natural ainda é mais comum, mas é muito comum o que a gente chama de violência obstétrica, que é a mulher ser maltratada durante o parto, aquela coisa de... E aí, essa questão do parto humanizado é uma agenda central no nosso eixo, o segundo eixo no nosso programa de governo, que se chama Cuidar das Pessoas. Está lá dito desde o nascimento, e aí sim, quando está parto humanizado para todas as mulheres dessa cidade. Então eu vou pedir ao nosso pré-candidato Rubens Bias que faça as suas considerações finais ao nosso programa, lembrando que esse eixo do cuidar das pessoas é um eixo, como eu disse, síntese central e muito querido por todos nós que construímos esse capítulo do nosso programa de governo. Rubens, por favor. Bom, o Distrito Federal é o estado, a unidade da federação mais rica do país e a mais desigual. A gente precisa investir desde o início para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades. Isso é feito desde a gravidez, o parto e o cuidado com essa criança na primeira infância. A gente tem que incentivar para que ela fique o máximo de tempo possível com a família, para que ela receba visitas dos agentes de cidadania e para que a creche seja um direito de todas e garantida pelo Estado. E aí a gente vai cuidando até chegar na adolescência para que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, independentemente do CEP onde eles moram e onde eles nasceram. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Fátima. É um prazer estar do seu lado nessa caminhada. Nós que agradecemos.